Daniel, Oi. uma dúvida em relação a uma coisa que o Rosivaldo comentou com a gente ontem. O Ah, recesso escolar começa realmente semana que vem? não, semana que vem, isso é uma coisa que tá meio confusa, né? Porque semana que vem vai ter aquelas palestras, né? Sim. Não vai ter aula, eu acho que vai ter só aquelas palestras, eu acho. Aham. Mas eu tenho que confirmar, porque eles não mandaram nada assim do tipo, é, vai ter recesso e tal, entendeu? Entendi, porque Ele como comentou o que que vocês. ele, eu posso estar errado, mas o que eu me lembro dele ter comentado com a gente é que, como semana que vem seria praticamente a semana de prova final, desse tipo de coisa, que a gente só voltaria praticamente no mês que vem, porque agora seria a troca de semestre. Então já estavam pensando em fazer o cronograma como realmente tem que ser, e a partir da semana que vem já liberar a gente para esse tipo de férias. E Rosivaldo até comentou com a gente que essas palestras teriam sido, entre aspas, canceladas, alguma coisa assim. Eu tô sabendo, não chegou e-mail nenhum pra mim. É, Aham. mas, assim, enquanto não chegar nada, vamos continuar, né? É, Se chegar algum e-mail para mim, bom dia, Abel. Se chegar algum e-mail para mim, eu passo pra vocês, mas não tô sabendo de nada, não. Tô até olhando aqui o e-mail agora aqui. A gente, a gente até combinou com o Rosivaldo, porque, tipo assim, ele. O Rosivaldo, a tática de aula dele é um pouco diferente da do Uhum, senhor. Aí ele não passa muito exercício assim pra gente, ele deixa a gente mais livre para poder fazer. Só que uhum. essa liberdade acaba complicando porque a gente tem medo de fazer alguns exercícios. Aí, caso começar esse recesso escolar mesmo, aí o Rosivaldo vai dar aula pra gente, entre aspas, normalmente, mas só com resolução de exercícios. Entendi. Eu não entendi a tática que você falou que é diferente. Ele deixa vocês fazerem exercício? Como assim? Não entendi. Porque, tipo assim, a gente está usando um livro, eu não me lembro agora. A Bel deve lembrar o nome do livro, mas eu não me lembro agora qual livro é. Aham. Londrina. Mas é o do Boldrini. Ah, sim. Aí ele usa esse livro como base. Aí, igual o senhor, sempre no final de cada aula ou dentro de cada matéria, passa Uhum. alguns exercícios que são chaves para a gente poder resolver e compreender a matéria. Já Uhum. Rosivaldo, nem tanto. Ele fala assim: é bom vocês resolverem, mas ele não passa muito esses exercícios básicos para a gente fazer. Ah, entendi. Se Igual, bem que ultimamente também eu tenho falado que vocês não precisam entregar, que é só uma sugestão de exercício, né? Mas. mas igual para mim, eu gosto muito quando eu faço exercício, porque eu Uhum. consigo aprender melhor resolvendo o exercício do que vendo a matéria. Sim, Porque a aplicação daquela ideia, para mim, me ajuda a absorver melhor. entendi. Olha, é, eu estava revisitando aqui alguns e-mails da coordenação, mas não tem nada falando assim sobre recesso. Provavelmente, minha memória deve estar meio ruim, mas provavelmente não vai poder ter aula, né? Para não atrapalhar as palestras. Mas eu vou até ler a ata de novo aqui, depois do colegiado. Mas, assim, e-mail mesmo formando que não vai poder dar aula, então que tem recesso, entendeu? Não chegou. Ah, É, entendi. então eu vou continuar assim, né, dessa forma, mesmo que não apareça ninguém, eu vou dar aula nesse formato e sugerir algumas questões, porque eu estou seguindo o método que eu utilizei em outro curso de cálculo que eu dei e sempre no decorrer das aulas eu já passava algumas questões relacionadas ao que a gente estava vendo. Isso, para alguns alunos, igual você disse, acaba motivando também, né, poder empregar aquele que acabou de ver.
Já em um exercício, tem hora que motiva um pouco. Ou desmotiva, né, se não tiver seguindo, mas aí tem os colegas e tal, é importante, na graduação tem essa vantagem, você poder conversar com muita gente, tem muita gente estudando o mesmo que você, tem que aproveitar agora, né, porque à medida que vai afunilando, que vocês vão fazendo pós e tal, aí vocês vão tendendo a um tema que é só seu, e não ter mais ninguém para não ser orientador para discutir. Então, é, tem que discutir, é bom, é importante. É, força, alguém pode até achar ruim, mas querendo ou não, acaba forçando dar uma estudada. Então, vamos lá. A qualquer momento vocês sintam à vontade para interromper e fazer alguma pergunta. Então, conforme eu falei na última aula, nós vamos falar agora sobre regra L'Hopital, né? Vamos iniciar um conteúdo novo. Então, aqui é a regra de L'Hopital. L'Hospital. Eu acho que eu anotei aqui no meu rascunho que está na página 244 do Guidorizzi, tá bom? E aí, ele é muito útil para calcular limites do tipo zero sobre zero, infinito sobre infinito, né? Tem hora que você tem uma expressão do tipo, sei lá, você tem um limite do tipo x sobre x quando x tende a zero, né? E aí, é, ou x ao quadrado sobre x quando x tende a zero. E aí você fica se perguntando, né, qual que é o resultado desse limite, né? Ou, da mesma forma, né, limite de x tendendo a infinito de x sobre x, sei lá, né? O x ao quadrado sobre x, sei lá, x ao cubo sobre x. Então, em situações desse tipo, a regra L'Hopital vai ser muito útil, né? Aqui, é óbvio que, por exemplo, se você tem x sobre x, eu espero que você já saiba o quanto que é o resultado, porque x sobre x dá 1, então se o limite da constante, o limite da constante é sempre a própria constante, né? Isso aqui daria 1, né? E aqui, nesse caso, né, a gente viu que quem manda é o termo de maior grau, né? Então quem manda é o x quadrado. Se ele está indo para zero, esse aqui está indo para zero também. Não importa, o que importa é que o, o termo de maior grau é o que manda. E, portanto, nesse caso ele está indo para o mais infinito, né? Então, o resultado ele vai para mais infinito também. Se fosse para zero, o resultado ia para zero. E quem manda é o termo de maior grau. Como ele está no numerador, ele para zero, o resultado é para zero. Se ele tivesse no denominador, se ele fosse para zero, o resultado ia para mais infinito, né? Mas a regra L'Hopital vai nos ajudar a responder isso, porque ela fala que em situações desse tipo, só para adiantar antes de enunciar, em situações desse tipo, que você tem funções cujo limite vai para zero ou vai para infinito, né? E o denominador tem derivada diferente de zero, você simplesmente deriva em cima e embaixo e o resultado desse limite vai ser a mesma coisa do limite de x tendendo a zero da derivada da função de cima, que é 1, sobre a derivada da função de baixo, que é 1, né? E, no mesmo caso aqui, o Marcos pediu para entrar. Ok. Nesse mesmo caso aqui, a gente pode aplicar a regra L'Hopital de novo, né? E obter o seguinte, né? Você vai ter 2x, que é a derivada de x quadrado, sobre a derivada de x, que é 1, limite de x tendendo a mais infinito. Pode ser que é mais infinito. Então, seria, em essência, a regra L'Hopital seria isso, né? O resultado de um limite, quando você tem funções, o resultado de um limite que é o quociente de duas funções, e essas duas funções vai para zero, ou as duas funções vai para mais infinito, você pode, se o denominador for diferente de zero,
né, o limite da função do denominador for diferente de zero, então você pode aplicar aí a regra L'Hopital, que consiste em derivar em cima e embaixo, e vai obter o resultado do limite, tá bom? Vamos colocar o enunciado aqui e ver mais exemplos para ficar bem claro isso aí. Então, vamos falar aqui da primeira regra L'Hopital. Luiz Fernando. Primeira regra de L'Hospital. Então, nós vamos pegar funções f e g deriváveis. No intervalo p menos delta até p. E de p até p mais delta, ou seja, seria só tirar o p do intervalo p menos delta até p mais delta. Esse delta eu estou escolhendo maior que zero. E nós vamos exigir que a derivada da g seja diferente de zero. E nós já vamos ver que g vai ser a função do denominador. Então a derivada vai ser diferente de zero em algum intervalinho aí em volta do p. E diferente do p, né? Ou seja, forma de dizer que é em algum intervalinho próximo do p, diferente do p. Eu já comentei com vocês que é só escrever isso, né? O modo de x menos p ser maior que zero e maior que delta. Ou seja, são x que distam do p menos que delta, só que maior que zero. Ou seja, não é o p. Isso daí que significa isso. Então, nessas condições, né, assim, se acontecer o seguinte, se acontecer do limite de x tendendo a p de f de x e também o limite de g de x quando x tende a p for zero, ou mais infinito, né? Então entendam esse parêntese aí como sendo um ou, né? Ser zero ou mais infinito. E mais, né? Se o limite de x tendendo a p de f' de x sobre g' de x existir, sendo ele finito ou infinito, o resultado, né? Ou seja, o único que não pode é não existir mesmo, né? Da inexistência. Então, nessas condições, então, a gente vai poder dizer que o limite de f de x sobre g de x, onde o x tende a p, é a mesma coisa que o limite de x tende a p da derivada da f sobre a derivada da g. Então, é muito interessante esse resultado, né? Você, a princípio, a gente olha para isso e não vê muito por que ser verdade, né? Você tem que o limite do quociente de duas funções vai ser o limite da derivada dessas duas funções, né? Então por aí já é uma coisa meio interessante, sabe? Ver que funciona. Mas, recapitulando, né? Então, o que ele pediu aí, né? Ele pediu que as funções fossem deriváveis em torno do P, em torno do ponto P que você está calculando o limite. Ele pediu que o denominador tenha derivada diferente de zero, e isso faz todo sentido, né? Então, ele exige que sejam deriváveis porque a gente vai precisar derivar. O resultado do enunciado do teorema exatamente utiliza a derivada, né? No enunciado do resultado desse teorema, da tese desse teorema, né? Então, pede que as funções sejam deriváveis, pede que a do denominador seja diferente de zero, né? Porque é óbvio que se a gente quer dar algum resultado existente, a gente não pode ter o denominador zero, né? Porque isso seria inexistente. Então, até aí são exigências muito normais, né?
Então ele pede que o g' de x, mas ele pede que esse g' de x seja diferente de zero em torno do P, numa vizinhança do P. Né? Não só no P, mas que numa vizinhança do P o g' seja diferente de zero. Tá bom? E aí ele vem, né? Quais as exigências maiores dele? Né? Ele fala assim, essas duas funções têm que ter limite quando x tende a ter zero ou mais infinito. Né? E nesse caso, se existir o limite da derivada dessas duas funções, né? Do quociente da derivada dessas duas funções, sendo ele finito ou infinito, né? O resultado desse limite, o limite de f de x sobre g de x, quando x tende a p, né? Isso vai ser igual ao limite de x tendendo a p, de f' de x sobre g' de x. Tá bom? Vamos ver alguns exemplos e verificar que vale todas essas hipóteses aí para poder aplicar isso, né? Vamos ver se cabe algum aqui embaixo. Se não couber bonitinho, a gente passa para a próxima página. Exemplo A, vamos pensar, a gente precisa calcular o limite de eu elevado a x sobre x, quando o x tende a infinito. Né? Então, vamos lá. A gente sabe que a exponencial é uma função crescente, né? Quando x vai para infinito, eu elevado a x também vai para mais infinito. E, da mesma forma, a função x, né? Se a função x ela também é crescente, quando x vai para infinito, ela também vai para infinito. Né? Quando x vai para infinito, o x vai para infinito. Então, vamos ver se a gente pode aplicar a regra L'Hopital, né? Primeira coisa, eu levantada a x, ela é diferenciável, né? A derivada dela é ela própria, então, na verdade, ela é infinitamente diferenciável. A gente pode derivar ela infinitas vezes, vai dar sempre ela. E a função x também é diferenciável. Né? A derivada dela é 1, a derivada do 1 é 0, então é infinitamente diferenciável também. Mas não importa, não basta ser diferenciável. Então, essa primeira hipótese de que caso as funções sejam diferenciáveis está sendo assegurada aí, né? A gente precisa... E aí, esse caso aqui seria um caso para deixar para depois, mas já que eu já estou fazendo, vamos continuar. É porque percebam que nós não estamos, o ponto nosso aqui, o x, o limite nosso, não está sendo calculado para x tendendo a p, igual enunciado, né? Está sendo calculado para x tendendo a mais infinito. E aí seria uma outra regra de L'Hopital, né? Que eu iria falar depois, mas... então, nesse caso aí também vai funcionar, né? Depois eu anuncio aí o resultado. Mas, de toda forma, as duas funções são diferenciáveis, né? A gente precisaria ver se as duas, quando o limite vai para infinito, também vai para infinito, né? E a gente já viu. E agora seria verificar se o limite de f' sobre g' também existe, né? E o limite de... Vamos deixar a interrogação aqui em cima, né? Isso vai ser igual se esse limite que eu vou escrever agora existe. O limite de f' vai ser o próprio euro levantado a x, né? E a derivada de x é 1. Esse limite existe quando x tende a infinito, né? Sendo infinito, ele na verdade ele não existe, mas ele dá infinito, né? Que é uma das possibilidades do teorema, né? Ele permite que o resultado seja infinito, né? Então, o limite de x tende a infinito de elevado a x é igual a infinito. Portanto, esse resultado aqui, pelo teorema, seria infinito. Tá bom, gente? É interessante, assim, porque a princípio a gente olha para isso, para esse quociente aqui, e pensa, né? Peraí, quanto que dá esse limite? Porque o de cima vai para mais infinito, o de baixo também. Quanto que é o limite de infinito sobre infinito, né? Então, a gente viu que tem vários casos, né? Que pode ir para infinito, pode ir para zero, pode ir para qualquer valor. Então, a gente realmente não sabe de imediato quanto que daria isso. Mas a regra L'Hopital nos permite, né, dizer que você pode derivar em cima e embaixo e a resposta vai ser a mesma.
Quando você deriva em cima e embaixo, você tem o limite da função levantada a x, que é infinito. Tá bom? Deixa eu colocar um exemplo que vai exercitar de fato esse enunciado aí, que é para quando P é um número real mesmo, né? Vamos pegar limite de x tendendo a 1, x elevado a 5, menos 6x ao cubo, mais 8x, menos 3, x à quarta, menos 1. Antes de eu resolver isso aqui, alguma dúvida no item anterior, só para não saltar, não perder o fio da meada aqui. Tá ok? Então vamos lá. Então, beleza. Vamos olhar para essa questão agora. Um outro exemplo, limite tendendo a 1 desse quociente aqui. Para poder aplicar a regra L'Hopital, tem que estar dando ou 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Né? Nesse caso aqui, o denominador está dando 0, né? Porque quando x vai para 1, x à quarta também vai para 1, você vai ter 1 menos 1 dá 0. Nós teríamos que aplicar aqui x igual a 1 e verificar se também vai para 0. Né? Vamos aplicar, né? Vai ficar 1 à quinta, menos 6, mais 8, menos 3. Né? Então ficou 1, menos 6, 8 menos 3 dá 5, né? Então deu menos 5 mais 5, deu 0. Então, de fato, né? Isso aqui é uma coisa do tipo 0 sobre 0. É um limite do tipo 0 sobre 0, então a gente pode aplicar L'Hopital desde que valha as outras hipóteses, né? Então, a primeira pergunta que a gente vai fazer, essa é derivável? É um polinômio, é bonito demais, né? Ele é todo derivável infinitamente, tá? Esse também é derivável, né? Em qualquer ponto do número, qualquer número real. Aí resta saber se o limite da derivada, né, de cada um deles também existe, né? Então, a gente pode então interrogar, a gente coloca a igualdade aqui, querendo dizer o seguinte, né? Se o limite da derivada existir, o resultado é exatamente o quociente das derivadas. Então, quem é a derivada do de cima? É 5x à quarta menos 18x ao quadrado mais 8. E embaixo, 4x ao cubo. Não é isso? Aí vamos lá. Se esse limite existir, acabou. O resultado desse limite vai ser o resultado desse limite. Quando x tende a 1, o denominador deu 4, né? Quando x tende a 1, o denominador deu 4. E o numerador, quando x tende a 1, ficou 5 menos 18 mais 8, ou seja, 5 menos 18 mais 8 é menos 10, né? Então, 5 menos 10 é 5 menos 10 menos 5 quartos. Tá bom, gente? Então, obtemos então o resultado desse limite aqui. A princípio, voltando, né? Era um limite do tipo 0 sobre 0, a gente não sabia para quanto que iria, né? Quando você tem 0 sobre 0. Então, a gente acabou de verificar aí que deu menos 5 quartos. Acredito que esteja tudo bem até aí. Vamos ver outro exemplo aqui. Vamos ver o limite de x vezes ln de x. Aí, esse é um exemplo interessante porque você não tem um quociente de duas funções, né? Você tem um produto de duas funções e isso pode gerar uma confusão na cabeça do aluno. Né? Como é que eu vou aplicar L'Hopital aqui? Mas veja bem, você consegue transformar um produto num quociente e vice-versa. Né? Então, nesse caso aqui, você pode enxergar
esse produto da seguinte forma, né? Você deixa o ln de x em cima, só que embaixo você põe 1 sobre x. Não é verdade? Continua a mesma coisa, porque como é que é aquela coisinha, né? A primeira vezes o inverso da segunda, né? Que é a divisão de frações, né? Então vai ficar x ln de x mesmo. Então, a gente pode enxergar dessa forma. A gente pode enxergar dessa forma aí, né? Então, o que está acontecendo aqui? Nós temos a função de baixo. Quando x tende a zero pela direita, essa função de baixo aqui vai para mais infinito, não é verdade? E a função ln de x também vai para mais infinito, quando x tende a zero pela direita, né? Então, você tem um limite do tipo infinito sobre infinito, né? E aí, essas duas funções são deriváveis, né? Você olha para ln de x numa vizinhança à direita do zero, né? Uma vizinhança direita do zero. Ela é derivável, 1 sobre x também. E aí, vai valer, né? Então, aqui nós temos que ter, já pode colocar aqui no lugar dessa interrogação que funcionou, né? A gente põe ela por segurança, porque se não existe o limite, a gente não pode colocar a igualdade. Então, a gente põe a igualdade aqui por interrogação, querendo dizer que se existir esse limite, se existir o limite da derivada, né, vai ser exatamente igual. Então, aqui vai ser o limite de x tendendo a zero à direita da derivada de ln de x. A derivada de ln de x, para quem não lembra, é 1 sobre x. Tá bom? E a derivada de 1 sobre x. 1 sobre x é a mesma coisa que x a menos 1. Né? Então, a derivada disso vai ser o quê? Menos x a menos 2. Né? Então, vai ser menos 1 sobre x ao quadrado. E aí você pode fazer a primeira vezes o inverso da segunda. Ficou o limite de x tendendo a zero pela direita. Reserva a primeira vezes o inverso da segunda. Aí corta o quadrado do x de cima com o x de baixo. Fica menos x sobre 1, cujo limite quando x tende a zero é zero. Tá bom, gente? Tudo bem? Então, de fato, a gente pode vir tirar a interrogação aqui, né? O limite do quociente da derivada das duas funções existe, portanto, vale a igualdade pela regra do L'Hopital. Tá ok? Ok, então agora algumas observações. Tudo bem até aí, né? Espero que sim. Qualquer coisa pode interromper minha fala. Então, observações sobre o que a gente acabou de fazer. Né? A observação é que nós aprendemos a lidar com indeterminações do tipo zero sobre zero, infinito sobre infinito. Né? E, nesse último caso, a gente viu que não é só zero sobre zero, infinito sobre infinito. Né? A gente viu que se a gente tiver zero, que é o caso do x aqui, vai para zero quando o x vai para zero, né? Vezes esse que vai para infinito, então você tem um caso do tipo zero vezes infinito, isso se resumiu a uma coisa do tipo zero sobre zero. Né? Então, nós vamos chamar a atenção que há outras situações que se reduzem a essas duas, né? Zero sobre zero, infinito sobre infinito. Então agora, vamos ver
que 0 vezes infinito. Infinito menos infinito, 0 elevado a 0. Infinito elevado a 0. E 1 elevado a infinito se reduzem aquelas duas primeiras, né? Ou seja, nós vamos conseguir transformar essas coisas, essas outras indeterminações aí em 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Por exemplo, né? De forma bem informal, só para vocês entenderem mesmo, né? Então eu vou largar da formalidade aqui e escrever coisas absurdas só para o entendimento de vocês. Vocês podem ver o seguinte: 0 vezes infinito vocês podem enxergar como 0 vezes 1 sobre 0 à direita, por exemplo, né? Ou seja, estou querendo dizer que você transformou 0 vezes infinito no 0 sobre 0, né? Nós tínhamos feito aqui 0 vezes infinito transformar em um infinito sobre infinito, né? Nesse caso anterior. Então, um outro mais interessante aqui. Se tiver uma coisa do tipo 0 elevado a 0, que gera muita intriga na cabeça dos alunos, nós vamos ver alguns exemplos aqui. Vocês podem ver isso da seguinte forma, né? Euler levantado a 0, ln de 0. Né? E aí, não é verdade? Porque, para quem ficou confuso aí, né? Você pode pegar esse 0 aqui e passar como expoente para esse 0 aqui. Então você pega esse 0 aí e passa como expoente para esse outro 0. Esse 0 aqui. E cancela o Euler com Ln. Então, essa é a mesma coisa. E aí, quando você faz isso, o que você está tendo? Né? Você está tendo Euler levantado a 0 vezes infinito. Né? Então, você tem aí no expoente do Euler, né, uma coisa do tipo 0 vezes infinito. E por aí vai, né? Sei lá. Deixa eu só escrever aqui os outros. Você pode enxergar infinito elevado a 0 como sendo Euler levantado a 0 além de infinito. Da mesma forma, né? E nesse caso você vai ter Euler levantado a 0 vezes infinito. Então você tem 0 vezes infinito aí. 1 elevado a infinito, que gera muita intriga na cabeça dos alunos, né? Que todo mundo acha que vai ser 1 e tem hora que dá Euler, dá vários resultados aí. Você pode enxergar como Euler levantado a infinito, Ln de 1, igual Euler levantado a infinito vezes 0. Então, de novo, você tem infinito vezes 0 aí. Né? Então, você transformou aí várias situações, né? Você transformou 1 elevado a infinito numa coisa do tipo infinito vezes 0. Infinito elevado a 0 se transformou numa coisa do tipo 0 vezes infinito, né? E essas outras aí, né? 0 vezes infinito, que a gente já tinha visto, 0 elevado a 0, né? Várias situações que podem aparecer pra gente, a gente consegue transformar em infinito vezes 0, que por sua vez a gente conseguiu transformar em ou 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito e aplicar L'Hopital, tá bom? Então, vamos ver alguns exemplos, né, para verificar a potencialidade dessas coisas. Vamos pegar aqui a letra A, limite de x tendendo a 0.
pela Bom, direita. Daniel, Oi, no caso, a regra de L'Hopital, você explicou aí que ela vale para zero sobre zero, infinito, sobre infinito. isso, infinito sobre infinito. Mas, no caso, a regra de L'Hopital, ela cobre só essas duas, e, no caso, para, tipo, meio de, digamos, valer realmente, teria que transformar, tipo, infinito elevado a zero, um elevado a infinito, em uma dessas duas possibilidades, ou, tipo, vale para qualquer indeterminação? Exato, vai ter que transformar em uma dessas duas possibilidades e aplicar nelas, Ah, tá, entendi. tá bom? Entendi, É, valeu. vai ter que fazer isso. E aí a gente vai sentir na pele aqui, a gente vai fazer alguns exemplos que vai sentir na pele, isso, tá bom? Para clarear um pouco esse entendimento. Então, na letra A, Valeu. nós vamos ter... Era isso? Tá bom? Tá ok, meu? Tá ok, valeu. Então vamos lá. X ao quadrado, eu levantado a 1 sobre x, quando x tende a zero, né? Então, pela direita. Então, o que que nós temos aqui? Esse daqui parece que não vai... Isso aqui é zero vezes infinito, né? Então, de novo, nós temos uma situação que não é zero sobre zero, é infinito sobre infinito. Então, esse primeiro aqui é uma coisa do tipo zero vezes infinito, né? Tá todo mundo visualizou isso, né? Esse aqui vai para zero quando x tende a zero. E esse daqui vai para infinito, né? Porque 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita, vai para infinito. E a exponencial elevada a infinito é para infinito também. Então, nós temos zero vezes infinito aqui. Então, aí nesse caso, o que a gente precisa fazer? É transformar de novo, né? Como... E esse é um pouco mais simples, eu acho, né? Você pode ver da seguinte forma, né? Você pode passar alguém para o denominador aí, e se ele ia para zero, quando ele vai para o denominador, ele passa aí para mais infinito. Ou menos infinito, né? Mas nesse caso, mais infinito, né? Então, o que eu posso fazer? Você pode fazer o seguinte, pode... Tanto faz, né? Você pode manter o x ao quadrado lá em cima ou passar o x ao quadrado para baixo. Então, vamos manter o x ao quadrado em cima e ficar com eu levantado a menos 1 sobre x. Né? Ou seja, você está elevando a menos 1. Vou colocar no primeiro aumento assim, né? Eu levantado a menos 1 sobre x elevado a menos 1. Mas vocês sabem que você simplesmente passa menos 1 para dentro do expoente 1 sobre x aqui. Então, você tem, na verdade, uma coisa desse tipo, né? Um limite de x tendendo a zero pela direita de x ao quadrado sobre eu levantado a menos 1 sobre x. Pronto. Aí agora que vem, né? Então agora nós temos um quociente de duas funções, a de cima vai para zero e a de baixo, eu levantado a menos infinito, vai para zero também. Né? Então, você tem uma coisa do tipo zero sobre zero. Tá ok? Então, agora a gente pode aplicar L'Hopital, se tiver tudo funcionando. Né? Essas funções, nós estamos sempre trabalhando com funções derivadas em todas, em toda a reta. Né? Então, aqui é derivável em toda a reta, aqui também é derivável no seu domínio. Né? Então, em torno do zero, no caso aqui, como nós estamos interessados no limite x tendendo a zero à direita, né? Em torno do zero à direita aqui, essa função é derivável também. Então, se existir o limite da derivada, o limite de x tendendo a zero da derivada, né? Se existir a derivada dessas duas funções, o resultado do limite vai ser exatamente esse. Então, vai ser 2x, a derivada da função de cima, né? E da função de baixo vai ser o quê? Vai ser menos 1 sobre x, eu levantado a menos 1 sobre x. Tá certo, gente? Menos 1 sobre x ao quadrado, na verdade, né? Porque é a derivada... Vocês vão fazer isso com calma para ficar bem transparente. A derivada de eu levantado a menos 1 sobre x. Como é que a gente faz isso, né? Toda vez que você tem eu levantado a uma função, então no caso geral, vamos fazer no caso geral para ficar bem claro. Eu levantado a f de x. Né?
Isso é o quê? Isso é f' de x vezes eu levantado a f de x. Tá bom, gente? Então, nesse caso aqui, vai ser a função de cima, a derivada dela, né? Então, nós temos aí menos, como é que é? Menos x a menos 1, não é isso? Menos x a menos 1. Então, só ficar mais claro, vamos escrever. Então, ficou menos x a menos 1. A derivada disso que nós estamos querendo calcular. Deixa eu fazer bem grande aqui. Eu levantado a... Nós estamos querendo calcular eu levantado a menos x a menos 1. A derivada disso. Então, é só colocar a derivada desse aqui, multiplicando a própria função de dentro aí. A derivada de menos x a menos 1 é o quê? É menos 1 que multiplica menos x a menos 2, né? Vezes a função de dentro do parênteses aí. Então, eu levantado a menos 1 sobre x. Então, ficou 1 sobre x ao quadrado, eu levantado a menos 1 sobre x. Tudo bem? Então, só apliquei a regra dessa daqui, né? Eu levantado a f de x, a derivada é f' de x vezes eu levantado a f de x. Tá bom? Então, ficou como? Ficou aqui sendo... Então, ficou sendo... Vamos colocar aqui, né? Limite de x tendendo a zero à direita. Em cima, continuou o 2. E embaixo, ficou quanto? Ficou 1 sobre x ao quadrado. Então, eu tinha colocado menos aqui. Deixa eu apagar ele. Ficou 1 sobre x ao quadrado levantado a menos 1 sobre x. Tá bom? Aí é que tá, né? Se o x ao quadrado está dividindo embaixo, ele passa multiplicando para cima, né? Naquela coisa dentro da fração, né? É a fração de baixo vezes a inversa. É a fração de cima vezes a inversa da de baixo, né? Então eu posso passar esse x ao quadrado aqui, né? Lá para cima multiplicando. Isso que eu vou fazer. Vezes x ao quadrado. E vou deixar aqui embaixo só o eu levantado a menos 1 sobre x. Tá bom? Tudo bem até aí? E aí, quando a gente faz isso, o que aconteceu de novo? Mais uma vez, né? Esse cara daqui deu eu levantado a infinito, né? Deu quanto isso? Eu levantado a menos 1 sobre x. Quando x tende a zero pela direita, menos 1 sobre x vai para menos infinito. Então você tem eu levantado a menos infinito, está indo para zero. Né? Então aqui está dando uma coisa, embaixo está dando mais ou menos zero. Em cima também está dando zero. Ou seja, nós aplicamos uma regra L'Hopital aqui e chegamos de novo numa coisa do tipo zero sobre zero. Não funcionou. Não está dando certo, né? A regra L'Hopital para essa situação. Por enquanto, o que está acontecendo? O teorema deu errado, o teorema não funciona. Não, não é isso. Lá falava que se existir o limite do quociente da derivada sobre a derivada da função, o resultado do limite, né, da função f sobre a função g vai ser exatamente o limite de f' sobre g'. Né? Até então, na verdade, a gente não está conseguindo mostrar se existe ou não o limite de f' sobre g'. Né? Porque quando a gente calculou o limite de g', de f' sobre g', deu de novo uma indeterminação. E aí, o que a gente deveria fazer era o seguinte, né? Você pode continuar fazendo a regra L'Hopital, porque, olha, veja bem, você chegou numa situação em que é permitido aplicar L'Hopital de novo, né? Você tem uma coisa do tipo 0 sobre 0.
Então você poderia tentar aplicar no L'Hopital de novo e verificar se funciona, né? Então isso é uma coisa que você pode fazer, né? Então uma coisa que a gente pode tentar fazer é isso. A gente pode calcular a derivada de novo dessa expressão aí e tentar obter, verificar o resultado que dá se a gente derivar novamente essa expressão, né? Então, vamos lá. Vamos ver o que acontece se a gente derivar de novo isso aí. Uma coisa que eu vou fazer agora, vamos fazer uma mudança de variável e eu vou enxergar 1 sobre x como sendo u. Eu vou chamar 1 sobre x de u, né? E aí a gente observa o seguinte, né? Se o x tende a zero pela direita, o u vai para infinito, né? U vai para mais infinito. E aí, esse limite de x tendendo a zero à direita passa a ser um limite de u tendendo a mais infinito, né? E aí, vamos pegar desse daqui, né? Desse primeiro aqui. E aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, a gente pode ter eu elevado a u sobre u ao quadrado. Vejam bem, na primeira tentativa nossa, o que a gente fez? A gente manteve o x ao quadrado em cima, tá bom? E pegou o eu elevado a 1 sobre x e passou para baixo. E aí nós obtivemos o quê? Um zero sobre zero. Agora, eu estou fazendo diferente. Eu estou mantendo eu elevado a 1 sobre x em cima e vou passar x ao quadrado para baixo. É isso que eu vou fazer, tá bom? Então, como a gente chamou 1 sobre x de u, eu elevado a 1 sobre x ficou eu elevado a u em cima. X ao quadrado, para ele ir para baixo, ele vai para baixo como 1 sobre x ao quadrado. Então, como a gente chamou 1 sobre x de u, 1 sobre x ao quadrado virou u ao quadrado. Então, nós temos isso, né? Então, ao mudar a perspectiva, né, em vez de colocar esse daqui embaixo, igual a gente fez inicialmente, a gente fazer o contrário, a gente tem uma situação desse tipo. E aí, você pode simplesmente aplicar a regra L'Hopital de novo, né? E aí, aplicando a regra L'Hopital, a gente vai ficar com a derivada com respeito a u, né? Você fica com eu levantado a u em cima, belezinha. E a derivada de baixo fica 2u. Então aqui a gente aplicou o L'Hopital, né? Derivou em cima e embaixo. Ficou eu levantado a u sobre 2u. Aí a gente verifica, né? O de cima foi eu levantado a mais infinito, vai para mais infinito. 2u, quando u vai para infinito, vai para mais infinito. Então deu infinito sobre infinito de novo. Só que a gente está percebendo que o expoente aqui desse carinha de baixo está diminuindo. Enquanto que na situação anterior, o expoente, o elevado a menos 1 sobre x, continuou lá. E o expoente do 2x fez aumentar, foi para o cubo, né? Então, aqui, ao aplicar o L'Hopital, estava fazendo aumentar os expoentes, estava fazendo a gente entrar numa situação que nunca ia obter um resultado, né? Ficar só aumentando o expoente, essa daqui ia continuar indo para zero, essa daqui ia continuar indo para zero. Nesse caso aqui, nesse outro caso aqui, né? Quando a gente escolheu colocar
o x ao quadrado lá embaixo, né? Nesse caso aí que apareceu na tela sua, quando a gente escolheu colocar o x ao quadrado lá embaixo, tá melhorando a situação. Por quê? O expoente dessa função de baixo tá diminuindo, né? Então, se a gente aplicar L'Hopital de novo, a gente vem e aplica L'Hopital de novo, né? A gente vai ter o quê? O limite de u continua indo para mais infinito, né? De u tende a mais infinito, da derivada lá de cima sobre a derivada lá de baixo. Derivada de eu elevado a u com respeito a u é o próprio eu elevado a u. E a derivada de 2u com respeito a u é 2. Né? Aí agora sim, acabou, né? Por quê? A gente pode aplicar o limite aqui, belezinha. A função do denominador é constante, fica sendo 2. A de cima vai para infinito, né? Então você tem uma coisa do tipo infinito sobre uma constante que é infinito. Tá bom, gente? Querem discutir um pouco sobre essa questão? O que vocês acharam? Elton, o que você achou, Elton? Eu já vi muito sobre esse negócio esqueci até o nome agora, L Hospital. L'Hopital. Uhum. É L'Hopital que eles falam. Sim, porque naquela questão, por exemplo, eu tinha até aberto aqui, naquela questão 24, que é seno de x sobre x menos π, quando x tende a π pela direita, dá para se resolver essa questão, por exemplo, através dele. Exato, é. É o limite fundamental. Isso aí que você Sim, falou nada mais é do que um seno de x sobre x quando x tende a zero. sim, E aí a gente viu que esse era o limite fundamental, isso vale 1, né? Esse limite. E a demonstração desse trem, na época quando eu passei para vocês, eu falei que exigia muito, como é que fala? Ela é construtiva, né? Então ia ter que fazer desenhos e tudo mais. Enquanto que se a gente esperasse um pouco e visse mais teoria, com o L'Hopital ela sairia de graça, né? Porque seno de x sobre x, quando x tende a zero, as duas é para zero. Então você deriva em cima e embaixo, a derivada do seno é o cosseno. Cosseno de zero é 1. Então ficou 1 em cima. Na de baixo você tinha x, a derivada de x é 1. Então você tem 1 sobre 1, que dá 1. Né? sim, isso facilita muito, mas muito mesmo, porque às vezes dá zero sobre zero e a gente não sabe o que fazer. Exato. O L'Hopital vai ajudar nisso, né? E aí se vocês vissem, voltassem lá no... Eu não lembro mais se está no Guia ou se no Leitold, né? A demonstração que o limite do seno de x sobre x com x tende a elevado a 1 de forma construtiva ou mesmo na internet, vocês devem achar. É no Leitold, tá aberto No aqui agora. Leitold, né? Vocês vão ver que é um pouco construtiva, né? Faz os desenhos e usa o círculo trigonométrico e tal. Então, com o L'Hopital fica muito mais rápido, né? E se obtém a resposta de forma correta, formal, matematicamente, né? E simplifica um pouco as coisas, muito embora, eu ressalto, né? É importante vocês terem a visão das duas, sabe? Vocês estão olhando também lá, não deixa de ver, né? Mas saiba que tem uma outra forma mais simples de justificar. Mas outra coisa que eu queria chamar a atenção, que eu abri um momento para discussão sobre a resolução dessa questão, é que a gente percebeu que há duas formas de tratar a questão. Né? Quando nós temos zero vezes infinito, que é o caso aí, a gente, a gente viu que a gente pode transformar isso, num primeiro momento, como sendo zero sobre zero. Foi esse caso aqui que eu sublinhei agora na tela sua. Foi a primeira tentativa nossa. Ou você pode transformar, no segundo momento, no infinito sobre infinito. E aí, basta analisar em cada situação qual que vai permitir chegar no resultado. Nessa situação aqui, essa primeira tentativa nossa, zero sobre zero, fez a gente entrar numa situação que não iria se resolver. Por quê? Se vocês derivassem de novo, né, na primeira derivada nós obtivemos isso aqui. Eu acabei de... Tá meio lento, eu tô vendo aí, apareceu agora, né? Quando nós derivamos a primeira vez, apareceu isso aí. E o que aconteceu foi que o numerador, a função do numerador, o expoente dela fez aumentar.
Estava x quadrado, passou a x ao cubo. Enquanto que embaixo continua a mesma coisa, não melhorou nada, né? Quando a gente mandava o limite para zero, em cima continuaria indo para zero, embaixo também. Se a gente derivasse de novo, né, provavelmente ia acontecer a mesma coisa, né? Aqui no numerador, quando a gente derivasse, ia baixar um expoente, só que aqui, o que acontece? Quando a gente deriva isso, aparece esse 1 sobre x quadrado, ou seja, aumenta o expoente em 2. Porque quando a gente passar ele lá para o numerador, né? Quando a gente passar esse 1 sobre x quadrado lá para o numerador, ele vai aumentar o expoente do numerador em 2. Então, abaixou 1 e aumentou 2. Ou seja, de cada derivada, o expoente aqui do numerador ia ficar aumentando 1. Enquanto que aqui não ia mexer em nada, não ia mudar nada no denominador. Ou seja, não ia alterar em nada para nós. Né? Não ia alterar em nada por quê? Aqui ia continuar indo para zero e aqui continuar sendo a mesma coisa, indo para zero. Nós nunca ia conseguir resolver. Então, seria detecta que você entrar no loop aí e que você teria que mudar de estratégia. Então, uma outra forma de mudar de estratégia é você inverter, né? Inverter zero sobre zero tem infinito sobre infinito, né? E aplicar L'Hopital de novo, tá bom? Uma outra coisa que a gente combinou aqui foi fazer mudança de variável, né? Era uma coisa que a gente também já fazia em outro momento. A gente chamou 1 sobre x de u, e o limite que era tendendo a zero agora passou a tender a infinito, né? Com essa mudança que a gente fez. Então isso foi, essa mudança de variável também foi algo interessante que a gente fez aqui na hora de calcular a L'Hopital. Então a gente combinou nessa questão aqui, a gente aprendeu nessa questão, né, que uma mudança de variável pode nos ajudar muito e que ficar atento se a estratégia que nós estamos usando não vai fazer nós entrar num loop, né, e nunca conseguir chegar na solução. Então a gente tem que estar atento na hora de mudar a estratégia, tá bom? Então vamos ver um exemplo da letra B aqui. O limite tendendo a zero, tendendo à direita, de 1 sobre x quadrado menos 1 sobre seno de x. Tá bom? Aí a gente tem o que aí nesse caso? Nós temos infinito sobre infinito, né? Desculpa, infinito menos infinito, né? Por quê? Isso aqui vai para infinito quando x tende a zero. E esse aqui também vai para infinito quando x tende a zero. Então nós temos uma coisa do tipo infinito menos infinito. Quanto que dá infinito menos infinito? Isso é uma indeterminação, né? A gente não sabe quanto que isso dá. Então, o que a gente tem que tentar fazer aí, já que nós estamos falando de L'Hopital, né? É tentar fazer aparecer aí ou zero vezes infinito, que a gente já está habituado a transformar em zero sobre zero, infinito sobre infinito, né? Ou seja, em resumo, a gente precisa tentar fazer aparecer zero sobre zero ou infinito sobre infinito aí, de alguma forma. E aí, como é que a gente pode fazer isso, né? Uma estratégia que a gente pode tentar usar é a seguinte, né? A gente pode fazer simplesmente a subtração de fração aí, colocando todas no mesmo denominador, né? Então deixa eu abrir, para não ficar escrevendo limite toda hora, eu vou escrever só a expressão mesmo. 1 sobre x ao quadrado menos 1 sobre seno de x. A gente pode enxergar isso da seguinte forma, né? A gente pode enxergar colocando as duas frações aí no mesmo denominador para poder fazer a subtração delas. Vai ficar 1 menos x ao quadrado sobre seno de x, né? A gente vai ter... Tudo bem até aí, gente? Tá claro, né? Ou seja, só... Sim. Tá bom? Se você multiplicar aí, distribuir, né? 1 sobre x ao quadrado vezes 1 vai dar a primeira lá, e se você multiplicar a segunda, vai dar a segunda lá.
E agora, em que isso nos ajudou, né? Em que isso nos ajudou? Nós vamos ter o seguinte: o limite de x tendendo a zero à direita dessa função aqui dá infinito, né? E o limite dessa outra função aqui, quando x tende a zero pela direita, isso dá quanto? O de cima dá zero, né? Opa, desculpa. Esse daqui, o de cima, quando x tende a zero para a direita, vai dar zero. E o de baixo também vai dar zero, né? Então, nós temos que resolver. Esse daqui, então deu zero sobre zero, né? Esse aqui deu mais infinito. E esse daqui deu zero sobre zero, tá bom? Então a gente resolve esse daí que está sublinhado na tela, né? E tenta ver quanto que, resolvendo ele, né? A gente substitui aqui e vê o que dá. Então, vamos dar uma pausa e verificar aqui quanto que é o limite. Vamos dar uma pausa aqui e olhar para limite de x ao quadrado sobre seno de x, quando x tende a zero pela direita. Ora, a gente pode aplicar, nós estávamos querendo aplicar L'Hopital nessa situação toda, e na resolução disso, a gente acabou tendo que aplicar L'Hopital numa parcela aqui em particular, né? Essa situação. Então, vamos aplicar L'Hopital a ela, né? Então, isso vai ser igual, como nós estamos aqui com a situação de zero sobre zero, né? Esse aqui dá zero, esse aqui dá zero também. A gente pode aplicar L'Hopital. E aplicando L'Hopital ficou o quê? Limite de x tendendo a zero à direita de 2x em cima sobre a derivada de seno de x. A derivada do seno de x é o seno de x. E aí, se eu não tiver errado nada, nós vamos ter cosseno de x quando x tende a zero, isso vale 1. Então o denominador vai valer 1 e o numerador vai valer 0. 0 sobre 1. 0. Tá bom? Então, nós acabamos de descobrir que o limite dessa expressão aqui, quando x tende a 0, vale 0. Então, uma vez que a gente descobriu isso, a gente olha para um todo e observa o seguinte, né? O limite x tendendo a 0 disso está indo para infinito, mais infinito, né? E o limite de x tendendo a 0 disso está indo para 1. Por quê? Essa daqui nós acabamos de ver que está indo para 0. Então nós temos uma coisa do tipo infinito vezes 1. Né? Portanto, o limite deu infinito. Né? Infinito vezes 1 dá infinito. Portanto, nós acabamos de verificar, né, que esse limite aí, né? Eu vou reescrever, deixa eu copiar aqui. Com esse limite é infinito. Isso aqui é igual a mais infinito, tá bom? Alguma dúvida, não? Tudo bem, gente? A gente aplicou, tá bom? A gente, recapitulando, né? A gente tinha que calcular esse limite x tendendo a zero, a gente viu que deu uma indeterminação do tipo infinito, menos infinito, né? E aí, a gente reescreveu isso daqui, colocando a fração, colocando isso numa fração só, né? Nós fizemos uma situação desse tipo, né? 1 sobre x ao quadrado multiplicando aquela outra função ali. E aí, então, nós vimos que essa função, quando x tende a zero, vai para mais infinito, vezes essa daqui que a gente não sabia dizer. Então, nós tínhamos mais infinito vezes uma indeterminação, né? Só que aí a gente calculou esse limite via L'Hopital, né? Porque até então, perceba, a gente não tinha usado L'Hopital e nós estamos estudando L'Hopital, né? Teria que aplicar em algum momento.
a gente aplicou L'Hopital a ela, encontrou que dá zero. Então, na verdade, quando você aplicar o limite a isso tudo aqui, você vai ter infinito vezes 1, né? Infinito vezes 1. E aí sim, infinito vezes 1 a gente sabe que o limite é infinito. Tá bom? Alguma dúvida? Elton, ia comentar alguma coisa? Não, por aqui não. Deu para entender muito bem. Então, Muito beleza. bem Então, mesmo. ok. Então, foi um exemplo do tipo infinito menos infinito, né? A gente conseguiu aplicar o L'Hopital nessa situação. Então, assim, nós já tivemos, na primeiro caso, infinito vezes zero vezes infinito, né? Agora infinito menos infinito. Ô, Daniel, o senhor tem Oi. alguma dica para a gente? Porque para a gente no início, talvez a gente vai querer fazer aquele processo todo de colocar uma função em cima da outra para depois fazer toda a regra. Tem alguma dica que o senhor nos dá para a gente conseguir visualizar isso? Que bastava aplicar em uma só função? Hum, não, assim, eu acho que não tem, não, sabe? Eu normalmente tento aplicar o método igual eu gosto, tem hora fazer e dar errado, igual no caso que a gente fez, nesse caso aqui, né? A gente fez de um jeito e viu que não funcionava e tentou de outro, né? E aí acabou funcionando, né? A gente inverteu. A gente quis colocar uma em cima da outra, mas na verdade tinha que colocar a outra em cima da uma, né? E aí na segunda tentativa que deu certo, para mostrar que não existe fórmula pronta, né? A gente não tem uma fórmula, um macete assim, né? Uma fórmula que falou, opa, assim vai funcionar. Né? Infelizmente não tem. Ou felizmente, né? Talvez deixe as coisas com uma graça um pouco maior. E aí no caso é tentar mesmo, né? De uma forma, não conseguiu, vai de outra. Você vai pegando o jeito, né? Você tem que ficar sempre atento, né? O que está acontecendo, igual a gente percebeu que o expoente estava aumentando, então não ia ajudar em nada ficar fazendo, né? Isso é importante porque percebam que a gente, quando passou pela cabeça nossa que a gente poderia aplicar o L'Hopital novamente, isso foi uma nova ideia, né? A gente estava aplicando o L'Hopital uma vez e funcionando. Quando a gente fez aquele exemplo que deu errado, né, a gente fez esse exemplo aqui, né, a gente e não funcionou na primeira derivada, eu comentei assim, então vamos derivar novamente. Eu acho que até o Abel sorriu, né? Falou assim, opa, é uma ideia nova, realmente, né? Não deu certo na primeira, a gente deriva de novo e vê. Só que percebam que você poderia, a gente poderia ter feito novamente a derivada e perceber um padrão, né? Vou estar sempre aumentando o expoente. Vai sempre acontecer isso, né? Eu já argumentei para vocês aqui que vai sempre acontecer isso, né? A cada derivada vai aumentar o expoente aqui do numerador, então ele vai continuar indo para zero, né? Você vai ter sempre x ao cubo, x à quarta, x à quinta. Quando x tende a zero, você vai continuar indo para zero. A de baixo vai continuar indo para zero, então você vai continuar sempre tendo todas as derivadas aqui, vai dar sempre zero sobre zero. Vai ser sempre permitido usar L'Hopital, mas nunca vai chegar no resultado. Então, isso você percebe um padrão, mesmo com a ideia nova de derivar novamente, você faz o seguinte, você vai e fala, opa, tem que mudar a estratégia, e aí você tinha usado uma sobre a outra, agora usa a outra sobre uma, usa uma mudança de variável e faz, né? Mas isso você vai acabar conquistando assim, tentando, né? E por isso que tentar e errar é importante, porque você tem que tentar aproveitar ao máximo no erro. Né? No erro você tem que perceber assim, opa, eu errei aqui, mas isso me fala o seguinte, né? Que me fez pensar numa outra possibilidade, que é derivar mais vezes. Ah, derivar mais vezes eu errei de novo, né? Porque a gente viu que continuou repetindo zero sobre zero e não acabou funcionando. Então, mas só que permitiu a pensar que eu tenho que mudar a estratégia, né? Eu tenho que fazer uma sobre a outra agora. Ah, uma sobre a outra, você poderia ter tentado também verificar se já ia resolver bonitinho. Se não, você falava assim, opa, uma ideia antiga que eu tenho,
ao calcular limite é fazer mudança de variável, né? Quando a gente está calculando limite, coisa desse tipo, a gente começou mesmo fazendo, usando muito foi mudança de variável, né? Chamar, sei lá, 2x de u. Então, vamos combinar isso, né? Isso é importante para que, na hora de uma prova, né? Nosso ensino hoje tem provas e tal. Na hora de uma prova, você não tomar o susto na hora da prova, né? Deu errado a L'Hopital, você já desespera. Ou eu não devo estar aplicando certo, ou então não entende direito. Não, na verdade, que se não deu certo ao aplicar L'Hopital, pode não ser que você não entendeu direito. Pode ser que você precisa aplicar a técnica de outra forma, né? Então, é importante você ir construindo, assim, várias armas, né, para atacar o problema, né? E aqui a gente percebeu isso, né? Se eu simplesmente chego para vocês e já faço dessa forma aqui, ó, eu já chego para vocês e faço dessa forma, vocês poderiam ficar mal acostumados, pensando assim, opa, no L'Hopital é só você fazer mesmo, fazer aparecer uma sobre a outra e aplicar, né? Então, isso faz com que, se você se deparar com uma situação desse tipo aqui, que você precisaria inverter a ordem da divisão aí, você ficaria preocupado, talvez se bloqueava, né? Então, ao acontecer uma coisa desse tipo, você fica tranquilo, né? Numa situação que se acontecer de novo, você falou, opa, agora vamos estudar essa situação. Essa daqui não vai dar certo, vamos mudar, né? Ah, vamos mudar. Não deu certo, então vamos tentar uma mudança de variável, coisa desse tipo, tá bom? Então, isso é importante fazer isso para o aluno não ficar mal acostumado e sofrer um baque, um susto na hora da prova, né? Então, vamos continuar. Então, um outro exemplo, vamos ver esse exemplo aqui, muito parecido com o outro, mas deve agregar alguma coisa nova a gente, né? Senão não estaria aqui selecionado para ser exemplo em sala de aula. Se fosse simplesmente, eu não gosto de simplesmente repetir a mesma técnica, né? Tem que aprender uma coisa nova no novo exemplo. Aqui nós continuamos tendo o infinito menos infinito, né? Se vocês observarem bem, você vai ter o quê? Você vai ter... Vamos colocar aqui 0 à direita. Se precisar de mudar, depois eu mudo, mas eu acho que aqui tem que ser 0 à direita. Então você vai ter aqui, quando o 0 tem da direita, essa função vai para infinito, essa daqui vai para infinito, novamente nós temos infinito menos infinito. Né? E aí, a gente pode... qual é o mais certo a se fazer? O mais certo a se fazer é utilizar o mesmo raciocínio acima, né? Não há nada de errado nisso. É muito importante você tentar por aquilo que você tentou uma vez e deu certo e tal. E só mudar se não der certo. Então, sempre começa pelo mais fácil, o raciocínio mais simples possível, porque se der certo, acabou. Senão você vai ter que tentar elaborar algo mais. Então, de acordo com o que a gente fez no item anterior, o que a gente fez? A gente falou assim, ó, a gente pegou 1 sobre x, botou em evidência e fez 1 menos 1 sobre x sobre seno x. Não foi? Isso foi o que a gente fez. Aí, beleza. Aí, o que mais que a gente fez? A gente falou, opa, essa daqui, a primeira função aqui, vai para infinito. E essa daqui é uma indeterminação, porque quando x tende a zero, essa vai para zero, essa daqui também vai para zero. Né? Então, a gente foi o quê? Falou assim, ó, se é 0 sobre 0, a gente aplica o L'Hopital a ela. Então, a gente foi lá e falou, vamos calcular o limite de x sobre seno de x, quando x tende a zero, pela direita aqui. E aí, a gente aplicou o L'Hopital a isso. Quando a gente aplica o L'Hopital, deriva em cima e embaixo. Se existir esse limite, vai valer a igualdade, né? Não vou nem botar mais a interrogação, não. Se der certo, a gente mantém, se não apaga e faz de outra forma. Então, a derivada de cima, 1 sobre... a derivada de seno é cosseno. Quando tende a zero, fica cosseno de x. Quando x tende a zero, isso vale 1 sobre 1, que é 1.
Então, como eu já tinha dito aí, né? Deu 1. Só que o que aconteceu então? Você tem infinito, que é essa função, vezes 1 menos 1, né? Se x sobre x dá 1, o limite quando x tende a 0 dá 1, 1 menos isso vai para 0. Então, de novo, você caiu no quê? No infinito vezes 0, né? Então, não deu certo, né? Utilizar a mesma estratégia anterior, mas é extremamente importante você usar aquelas que deu certo mesmo, as que você tem domínio, você conhece, que você já usou. Então, foi bom ter feito isso, embora não tenha funcionado, né? Aí, o que que a gente faz, então? Aí, agora sim, a gente... Qual outra forma que vocês... Alguém teria alguma ideia para trabalhar aí? Porque, olha para você ver, até agora o que a gente fez foi botar 1 sobre x em evidência, porque aí acabou gerando uma possibilidade de aplicar o tal. Mas eu acho que a primeira ideia que vem na mente nossa quando a gente vê duas frações subtraindo assim é usar é simplesmente botar no mesmo denominador elas, né? Então, espera aí que eu acho que deixa eu só ver uma coisa aqui. Como eu previ, a canetinha ela desligou, você tá com 1% só. Então deixa eu ver se eu consigo continuar aqui com o dedo, ou então com o texto aqui. Vamos tentar com o dedo. Então, façam aí pra mim, por enquanto, né? Rapidinho ela carrega, mas o que eu quero que vocês façam? Deixa eu... Eu não vou conseguir usar a caneta. Aqui, pronto. Acho que funcionou. O que eu quero que vocês façam? Pegam essa subtração de funções aqui, 1 sobre x menos 1 sobre seno de x, e colocam no mesmo denominador. Tá bom? Elton já perguntou se vai dar 0 aí. Deixa eu ver. Dá 0, dá 0, Elton. Vamos lá. É assim, ó. O que eu tô querendo que vocês façam, deixa eu ver se eu vou conseguir escrever com o dedo aqui. Acho que tá até razoável. Como é que você coloca essa subtração de fração aí no mesmo denominador, né? Você multiplica embaixo, né? X vezes seno de x. X vezes seno de x, você vai ter embaixo, né? E aí multiplica cruzado, né? Em cima, você vai multiplicar seno de x vezes 1, fica seno de x, menos x. Então, você vai ter seno de x menos x sobre x seno de x. Tá bom, gente? Tudo bem? Vocês estão acostumados já com isso, né? Acho que isso é tranquilo, né? Você pegar uma subtração de fração e colocar na mesma base, no mesmo denominador, né? Então, a gente colocou aí no mesmo denominador. E aí, o natural é querer perguntar se
se a gente já pode aplicar o limite x tendendo a zero, né? Embaixo vai dar zero, né? Porque quando x tende a zero, x vezes seno de x vai para zero. E seno de x vai para zero e o x vai para zero. Então deu zero sobre zero. Né? Deu zero sobre zero. Aí você pode aplicar L'Hopital. Então, agora vocês aplicam L'Hopital na de cima. Você aplica L'Hopital nesse quociente aí. Né? Você vai ter que derivar a de cima dividido pela derivada da de baixo. A derivada da de cima vai dar quanto? A derivada da de cima, né? Vai ser a derivada de seno menos a derivada de x. A derivada do seno de x é cosseno de x. A derivada de x é 1. Então ficou cosseno de x menos 1, a de cima. Isso daqui deu cosseno de x menos 1. Quando o x tende a 0, o cosseno de x vai para 1. Então vai ficar 1 menos 1, que dá 0. Aí agora derivar essa daqui. Aqui é a regra do produto. Né? Aqui é a regra do produto, né? A derivada do x vezes o seno mais o x vezes a derivada do seno. Aí no caso vai ficar seno de x mais 1 cosseno de x? Embaixo Sim. vai ficar, peraí, vamos ver. Então vai ser a derivada do x vezes seno, ou seja, vai ficar, a derivada do x é 1 vezes o seno da seno, né? Sim. Mais o x vezes a derivada do seno, que é cosseno, né? Então Aí é seno ficou de x mais... seno mais x vezes o cosseno de x, né? Não é isso? Embaixo do cosseno de x mais x que multiplica cosseno de x. Sim. E aí, quando aplica o zero, o que dá? Em cima já deu zero, né? Embaixo, o seno de x dá zero. E x vezes o cosseno de x também dá zero. Então deu zero sobre zero de novo. Né? Só que até agora nós não temos, não criou nenhum padrão assim que nos impeça de querer aplicar novamente, né? Até então não aconteceu de um expoente ficar aumentando, a gente não percebeu um padrão que vai ficar repetindo. Então a gente aplica de novo, né? Nós chegamos na expressão cosseno de x menos 1 em cima e seno de x mais x cosseno de x embaixo. Deu zero sobre zero. Aplica o L'Hopital a ela de novo. Tá claro, gente? Ficou claro ou não? Ô, Daniel, Sim. eu fiquei na dúvida porque embaixo dá seno de x mais cosseno de x, né? Seno de x mais x cosseno x. Seno de x mais x... Ah, tá, entendi. Entendeu? Agora... Entendi. Então vai dar zero sobre zero aí, nessa função também. Como essa função é do tipo zero sobre zero, esse quociente é do tipo zero sobre zero, aplica o L'Hopital a ele de novo. Aí vai dar certo. Ou seja, esse é um exemplo para mostrar que as situações que você tem que insistir no L'Hopital, né? Aplicar 2 vezes e obtém o resultado. Tentem mais um pouquinho que já deve estar... Aí a hipopensa já está com 41%. Se eu quisesse tirar aqui, eu já poderia tirar para explicar melhor para vocês. Mas eu vou esperar mais 5 minutinhos aí, até 11h37 vocês tentarem um pouco e ela carregar um pouco mais. Tá claro aí o que precisa ser feito? Elton? Sim, tô fazendo aqui agora. Beleza. Luiz Fernando, tá boiando aí ou tá ok? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Tá, entendeu o que precisa fazer, né? Sim. Só aplicar L'Hopital 2 vezes aí nessa quociente. Aqui deu zero. Por Resultado aqui deu zero. Deu zero também. Na segunda aplicação do L'Hopital, qual expressão vocês obtiveram aí? Em cima ficou qual função?
Fica menos seno de x. Exato, essa é a verdade. Todo mundo conseguiu isso? E embaixo fica cosseno de x mais cosseno de x menos x vezes seno de x. Eu acho que é mais x seno de x, não? No final, tem que conferir, mas pelo menos é o que está escrito aqui. É porque é a derivada de cosseno de x. E a derivada de cosseno de x é menos seno, não? É menos, né? É menos seno mesmo. Sim. Então deve ser menos mesmo, né? Todo mundo achou Sim. menos? Sim. Só que aí, Então no caso, ficou. como o seno está multiplicando com... Pera, deixa eu ver aqui. Que eu acho que eu embolei aqui. Deixa eu ver. Embaixo vai ficar a derivada do seno, que é cosseno, mais a derivada de x vezes cosseno de x, né? Vamos derivar x vezes cosseno de x. Então fica a derivada do x vezes o cosseno de x, que aí aparece cosseno de x, mais o x vezes a derivada do cosseno de x, que é menos seno de x. Então aí eu tenho razão, vai aparecer menos x seno de x mesmo. É o último termo aí do cosseno, do denominador. Então no denominador ficou cosseno de x mais cosseno de x mais x vezes seno de x. E aí quando você aplicar o zero, né? É praticamente 1 mais 1 menos 0 Exato. e em cima fica 0. Então ficou 0 sobre 2. Exato. 0 sobre 2 é 0. Sim. Então essa coisa é infinito menos infinito deu 0 aí, né? Também nesse caso. Tá bom? Luiz Fernando, e aí, tranquilo? Tranquilo, consegui entender um pouco. Deixa eu ver como é que tá aqui a... Acho que tá bom. Canetinha, deixa eu tirar ele aqui. Ela carrega bem rápido. Agora eu tenho que voltar lá e rejeitar a mão de todo jeito. Acho que é isso. Acho que já dá para continuar aqui. Então, beleza, né? A gente teve esses exemplos aí. Agora eu vou deixar alguns como exercícios para vocês, de praxe, né? Como o próprio Elton já disse. Então, escrever assim, sugestões de exercícios. Sugestões. De exercícios. Vou colocar para vocês calcularem o limite. Vou chamar de letra A aqui. Calcular o limite de eu levantada a x, quando x tende a mais infinito. De eu levantada a x, que multiplica. Tomara que eu não tenha copiado errado. É eu menos 1 mais 1 sobre x elevado a x. Letra B. Limite de x tendendo a zero à direita de x elevado a x. Letra C. Limite de x tendendo a mais infinito. 1 mais 1 sobre x quadrado elevado a x. E aí eu indiquei aqui, vejam as páginas 248, 249 e 250 do Guidoriz. Deixa eu ver lá do que se trata, se é exercício, né? Elton, tá com o livro aí? Vê se você acha primeiro que eu. Peraí que eu vou abrir agora.
É página 248, 249. Sim. Não, é porque eu já vi aqui esses exemplos aí que eu tô pedindo para vocês tentarem. São exemplos resolvidos do livro, tá bom? E aí a ideia nesse caso é o seguinte, né? Espero que vocês já estejam bem familiarizados com isso. Toda vez que eu passar um exemplo que está resolvido no livro, vocês tentem bastante primeiro e depois olhem, né? Já não olhem direto, não, que perde a essência, né? Vocês acabam não compreendendo de forma correta o que eu queria ao passar aquele exercício. Tá bom, gente? E página 248, 249 e 250. Tem esses exemplos aí que eu passei. Tá bom? Achou aí, Elton? Achei, os exercícios ficam na página 256. Não, gente, deixa eu ver. É 248, 249, 250. Não, sim, os exemplos, mas os exercícios em si ficam a partir de 256. Ah, ok. Tá bom. Mas o que eu queria dizer é que os exemplos estão resolvidos aí no livro, e aí a forma correta de lidar com isso é vocês tentarem bastante primeiro e depois olhar por quê. Porque é uma forma de simular uma prova, né? Vocês tentam bastante um exercício, né? Vocês acabam se deparando com alguma situação que complicada que vocês talvez não saibam resolver. Isso marca vocês, né? Vocês falou, opa, não estou sabendo lidar. Quando acontece isso aqui, eu não sei como avançar e tal. E aí, quando vocês olham no livro, se vocês entenderem, né, vocês sanam aquele problema e já sabem, se acontecer novamente na prova, vocês já estão cientes como é que deve proceder, né? Porque vocês passaram por aquela dificuldade e ela marcou vocês, né? Por outro lado, se vocês já vão no livro e olham, né? Vocês isso acaba não marcando vocês, né? Não tem dificuldade, vocês simplesmente olham no livro e já vê como é que é a solução. Então, é bom vocês tentarem mesmo antes, sabe? Vocês produzem conhecimento ao tentar, né? E aí só tenta olhar no livro, né? Se não conseguir. E se ainda assim não conseguir vendo a solução do livro, vocês podem, beleza. Vocês podem entrar em contato comigo, beleza? Qualquer coisa vocês podem entrar em contato se não estiver entendendo no livro. Então, esses são exemplos aí que eu queria que vocês dessem uma olhada. Deixa eu ver. Eu queria fazer um caso aqui. Queria fazer um caso que eu acho que pode ser interessante. Deixa eu ver. Vamos tentar. Vamos brincar com o último. Aqui a gente encerra a aula só porque elas vão. Esse caso vai dar ideia para vocês fazerem esses exemplos que eu deixei para vocês, essas sugestões de exercícios aí, tá bom? Então, um exemplo. Vamos pegar um exemplo aqui. E calcular o limite de x tendendo a infinito.
mais 1 sobre x elevado a x. Tá bom? Só você que tá aí, que o menino... Deixa eu ver. O menino tá aí também. O Marcos também não tá. Tá só você, o Abel foi lá no banheiro. Sim. Você lembra quanto que dá esse limite, não? Se eu não me engano, é o elementar. Exato. Esse limite dá eu, né? Sim, Euler, perdão. Exato, né? Então... E aí a gente... Vamos calcular ele para ver se realmente dá, né? A gente já sabe que dá eu, isso. Então, vamos olhar aqui para... Deixa eu ver aqui. Aí pronto, a tela ficou maior. Vamos olhar para só a expressão, para não ficar escrevendo limite toda hora, né? Então eu vou olhar para 1 mais 1 sobre x elevado a x. Bom, a primeira coisa que a gente observa é que se a gente mandar x para infinito, nós vamos ter o que aqui? 1 sobre x é para zero, então nós vamos ter 1 elevado a infinito. Nós vamos ter uma coisa do tipo 1 elevado a infinito. Até agora, a gente já viu que a gente consegue transformar isso numa coisa do tipo 0 sobre 0, infinito sobre infinito, né? Ou então 0 vezes infinito. Se a gente voltar aqui, a gente vai ver que... Quer ver? Deixa eu ver aqui. 1 elevado a infinito... Cadê? Aqui. Aí, olha aí onde é que está 1 elevado a infinito, né? A gente viu que a gente pode transformar isso como sendo infinito vezes 0, né? Da seguinte forma, né? A gente faz eu levantado a infinito ln de 1. Ln de 1 é 0, né? Então, ficou eu levantado a infinito vezes 0. Então, é uma indeterminação que a gente consegue transformar numa coisa do tipo infinito vezes 0. Então, a gente vai usar essa mesma ideia, né? De fazer eu levantado a infinito vezes ln de 1, né? Então, vamos lá. Então, a gente pode transformar isso. A gente pode ver isso da seguinte forma, né? A gente faz eu levantado a x ln de 1 mais 1 sobre x. Por que que isso... quando x vai para infinito, isso daqui vai para infinito, né? Quando x vai para infinito, isso daqui vai para 1. Então, nós temos sim, né? Eu levantado a infinito vezes ln de 1, ou seja, infinito vezes 0, né? Igual nós tínhamos lá naquela outra situação. Então, a gente conseguiu transformar, né, em 1 elevado a infinito numa coisa do tipo infinito vezes 0, né? Infinito que é isso, vezes 0 que seria isso daqui. Tá bom? Então, a Bel tá voltando aí, só recapitular rapidinho, já que comecei agora. Nós estamos querendo calcular esse limite como exemplo agora, sabe? 1 mais 1 sobre x elevado a x. Eu já comentei que isso era o Euler, né? Esse limite da exponencial mesmo. E a gente já tinha visto, né, que 1 elevado a infinito é uma situação que a gente consegue transformar em infinito vezes 0, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, né? Da seguinte forma. Então, nós tínhamos aqui 1 elevado a infinito, né? Porque quando x é para 0, isso aqui vai para 1. E quando x vai para infinito, né? Isso aqui vai para 1. Quando x vai para infinito, isso aqui vai para infinito. Então, você tem uma coisa do tipo 1 elevado a infinito. E a forma de transformar isso é o seguinte, né? Você usa que a exponencial é a inversa do ln e utiliza isso, né? Faz Euler levantado a x ln de 1 mais 1 sobre x, né? Tá claro que essa igualdade é válida, né? Porque você pode pegar esse x aqui, passar para o expoente disso aqui, cancelar a Euler com ln, então você vai ter 1 mais 2x elevado a x, belezinha, tá bom? A questão é que agora nós ficamos com Euler levantado a... Quando x é para infinito, x é para infinito. Quando x é para infinito, isso aqui vai para 1. ln de 1 é 0, então você tem infinito vezes 0, né? Você tem infinito vezes 0. Pronto. Então, se tem uma coisa do tipo infinito vezes 0, você consegue transformar isso
uma espécie de zero sobre zero, né, infinito sobre infinito, e continuar a resolução. Vamos transformar numa coisa do tipo zero sobre zero, né? Então, para eu transformar numa coisa do tipo zero sobre zero, eu tenho que pegar aquela que vai para infinito e jogar para o denominador. O que vai para o infinito aqui é o x. O x é quem vai para o infinito, então eu vou jogar ele para o denominador. Então vai ficar eu levantado a ln de 1 mais 1 sobre x sobre 1 sobre x. Tá bom? Eu peguei o x que estava multiplicando e coloquei no denominador como 1 sobre x. Tá ok? Se quiser voltar para o anterior, é só pegar 1 sobre x e passar para lá como x multiplicando o outro. Espero que esteja tranquilo já para vocês. Então nós temos isso, né? Aí agora sim, quando x vai para infinito, isso aqui vai para zero, tá bom? Quando x vai para infinito, ln, isso aqui de dentro vai para 1, ln de 1 vai para zero. Então você tem 0 sobre 0, tá bom? Então você pode vir parar o que você está fazendo com Euler e calcular esse limite aqui com o L'Hopital, porque ele é 0 sobre 0. Então, aplicando o L'Hopital a isso, né? Nós vamos calcular o limite de x tendendo a mais infinito de ln de 1 mais 1 sobre x sobre 1 sobre x, né? E aí, por L'Hopital, se a gente aplica o L'Hopital, né? Se a gente deriva em cima e embaixo, nós vamos ter o quê? Limite de x tendendo a infinito. A gente já derivou 1 sobre x, né? 1 sobre x é a mesma coisa que x a menos 1. Então, a derivada é o quê? É menos x a menos 2, né? Menos 1 sobre x ao quadrado. Menos x a menos 2. E a derivada do ln de x é 1 sobre x, né? E a derivada de ln de f de x, vamos colocar aqui para vocês. Ln de f de x, a derivada disso é f' de x sobre f de x. Tá bom? Vocês lembram que a derivada do ln de x é 1 sobre x, né? Ou seja, em particular, é a derivada dessa função sobre a própria função. Então, é 1 sobre a própria função. Aqui, então, vai ficar a derivada dessa função, que é a f' de x, sobre a própria função, né? Então, vamos colocar o resultado aqui. Então, vai ficar a derivada de 1 mais 1 sobre x, que é a derivada de 1 é 0. A derivada de 1 sobre x nós já calculamos aqui embaixo, que é menos 1 sobre x ao quadrado. Sobre a própria função. 1 mais 1 sobre x. Tá bom? Tá ok, gente? Aí agora que tá, né? Se você fizer a primeira fração sobre a segunda, né? Como é que fica isso, né? Se você imagina que você tem uma coisa desse tipo, né? Para ficar mais fácil aí, né? Você pega essa fração e divide por 1. A primeira fração, né? Essa daqui, sobre essa, vai ser essa vezes o inverso dessa, né? Ou seja, o inverso dessa vai fazer com que essa fração aqui vá para o denominador, né? Então, percebam isso, se tiver dúvidas, fala, a gente vai poder cortar essa com essa, né? Uma vai estar no denominador da outra, né? E aí nós vamos ficar com limite x tendendo a menos, x tendendo a mais infinito, né? De, como é que ficou então? 1 sobre 1 mais 1 sobre x. 1 sobre 1 mais 1 sobre x. Tá claro, gente? Tudo bem? Tudo bem? Aí agora,
acabou, né? Você pode aplicar o x. Se você x tendendo a mais infinito, 1 sobre x é para zero. Então você tem 1 sobre 1, que é 1. Pronto. Finalmente a gente calculou esse limite que a gente queria, né? Tá bom? A gente primeiro transformou, recapitulando, né? A gente transformou 1 mais 1 sobre x elevado a x, né? Transformamos isso nisso. Neo levantado a x, ln de 1 mais 1 sobre x. E aí chegamos nessa situação. Ao chegar nessa situação, nós temos eu levantado a função, né? O limite disso daqui é a mesma coisa de Euler vezes o limite, Euler levantado ao limite disso, né? Então a gente só se preocupou com o limite disso, né? Então paramos tudo e começamos a calcular o limite disso daí. Ao calcular esse limite, a gente obteve que ele valia 1. Portanto, no fundo, a gente ficou com Euler levantado a 1, que é Euler. Então, vamos traduzir esse limite aqui. Ali, Euler. Tá bom, gente? Então era isso que eu queria passar para vocês hoje. Alguma dúvida aí, ó? Por aqui não. Tudo bem? Então, só para deixar claro aí, na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre gráficos. Quem quiser, já é na semana que vem ainda, né? Então, mas vai ser na página 257. Não sei se a transmissão de tela saiu sim. Vai voltar agora. Então, vamos falar de gráficos. Na página 257 do Vidoriz, quem quiser se adiantar, tá bom? Beleza, acho que tá indo até bem. Então, depois disso, a gente vai falar um pouco sobre assíntota, máximos e mínimos de função. E aí pronto, a gente já começa a parte de integral, né? Então, basicamente o que a gente vai falar é um pouco sobre assíntota, máximo e mínimo. Então, vai falar de gráfico, assíntota, máximo e mínimo, e a gente começa a integral, tá bom? Que é a terceira parte do nosso conteúdo. Beleza, gente? Alguma dúvida aí? Quer falar sobre alguma coisa? Nada. Elton? Aqui também não, sem dúvida. Beleza, eu vou fazer o esforço tremendo de tentar enviar a lista hoje, assim que normalmente eu envio, né, para essa segunda parte aí, bem curtinha e tal, para vocês fazerem como uma espécie de simulado aí para a prova. E aí, nem sei se vou pedir para entregar não, porque normalmente os alunos que estão interessados, eles fazem mesmo. Eu vou decidir sobre isso, né? Talvez eu peça para me enviar no dia do simulado da segunda prova. E aí, a gente tem o simulado da segunda prova. Eu vou ver aqui que dia que dá, mas eu acho que a semana que vem a gente finaliza o conteúdo. E aí, na outra segunda, a gente... Semana que vem não vai ter aula, né? Mas na semana seguinte que tem aula, a gente finalizaria o conteúdo. E na outra segunda, a gente faria o simulado da segunda parte de derivadas. E depois continuaria com a parte integral. Tá bom? Então, bom almoço para todos aí. Até a próxima. Falou. Falou, Daniel. Obrigado. Falou. Tchau pra vocês, bom almoço.